Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos. Para iniciarmos os trabalhos de hoje, a nossa irmã Gorete vai fazer uma leitura de harmonização. Bom dia a todos. Bom dia. A mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o título é Contentar-se. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Quem disse isso foi Paulo, está em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acedas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Então vamos à nossa prece inicial. Vamos serenar nossas mentes, acalmar nossos corações, levar nossos pensamentos à espiritualidade superior, mentalizar a figura doce do nosso Mestre Jesus e agradecermos por nos permitir estarmos hoje aqui e podermos aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos de amor. Agradecer também aos benfeitores espirituais dessa casa, que com tanto amor e carinho promovem essa energia de paz, amor e harmonia, nos possibilitando o equilíbrio físico, mental e espiritual. E sermos gratos ainda, Senhor, pelo amor que nos devota, por ter nos dado esse Consolador prometido que é a doutrina espírita, essa bússola norteadora que nos mostra a importância de estarmos reencarnados nesse planeta, a importância do autoconhecimento, a importância do trabalho no bem, da honestidade, do dever cumprido, para podermos alcançar uma luz que tornará o nosso espírito um espírito luminoso. Muito obrigado por tudo que nos dás todos os dias e pedimos a permissão para iniciarmos o trabalho de hoje. Muito obrigado, que assim seja.
E hoje temos a felicidade de receber nosso irmão, nosso amigo João Edson Alves. Ele é trabalhador do Centro Espírita, Caminho do Evangelho de São José dos Pinhais, por enquanto. Logo teremos novidades. E é muita felicidade que recebemos a presença dele hoje. Seja bem-vindo, fique à vontade, João. Palavras. Obrigado. Ele falou por enquanto porque a partir do dia 18 de abril, Dia Nacional do Espiritismo, segundo uma lei aprovada recentemente no Congresso Nacional, nós abriremos, será inaugurado em São José dos Pinhais, na Rua Tenente Jalma Dutra, 255, não pergunto o CEP que eu não lembro, o Centro Espírita Joana de Ângeles. É uma história muito bonita. Para não me estender aqui, aqueles que quiserem saber como o centro começou, ouçam o Momento Espírita do dia 20 de novembro do ano passado. Virou um Momento Espírita a história, tão bonita que é, tá? Eu quero agradecer a acolhida de vocês todos, pedir a Deus que nos abençoe. Não cumprimentei, né? Excelente dia para todos nós, né? Foram 2 cumprimentos de bom dia aqui, né? Falei, mais um bom dia eu não vou falar, não. É excelente dia, porque o dia é excelente. E o nome dessa casa, enquanto ele fazia a prece, eu lembrava. Fazer um novo fim tem tudo a ver com um novo alvorecer. O que é um novo alvorecer? É começar de novo. Alvorecer, nascer. Um dia vai novamente. Nós somos seres que começamos e recomeçamos o tempo todo. Eu sempre digo que nós não somos os mesmos de 1 minuto, de 1 segundo atrás. E tem aquele chavão popular que diz que ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio. Já ouviram isso? Porque as águas já são outras. E se as águas não forem outras, você não é o mesmo. Então é assim, tudo muda. Tudo muda. Existe na doutrina espírita um preceito, dos princípios, uma das leis morais, digamos assim, está lá no Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. Meus amigos, Allan Kardec, a respeito disso, fez uma pergunta para os espíritos da codificação a respeito daqueles que tentassem ou que tentarem obstar a marcha do progresso. O que pensar daqueles, se devem lembrar a questão, que fazem um esforço, em palavras minhas aqui, evidentemente, para obstar a marcha do progresso, enfim, tal. Sabe o que os espíritos respondem? Eu adoro essa resposta. São pobres seres que se assemelham a pequenas pedras colocadas diante da roda de uma grande viatura. Então o progresso vem e vai, desculpa a expressão, atropelar mesmo. Se a gente tentar barrar o progresso, não vai dar certo, acredita em mim. Por isso fazer um novo fim. Por isso Centro Espírita não é sociedade, é Centro Espírita, né? Espírita Sociedade. Mas é antigo, né? Centro Espírita do nosso Sena, né? Que nós visitamos no tempo de Uri aqui, muitas vezes. Então, meus amigos, aliás, eu vinha para cá também, eu fiquei pensando, mas a primeira vez que você vai fazer uma palestra no Sena e não tem sol. Perceberam, não? Todas as vezes que eu vim aqui tinha um baita, tinha um sol para cada um, como se diz, né? E hoje não tem, hoje tem uma chuva para cada um. Mas não tem problema. O sol está brilhando lá em cima, né? Isso é uma questão que, até metaforicamente, simbolicamente, psicologicamente, a gente fica abatido muitas vezes, né? Não tem sol. Tem sol sim, ele está do outro lado das nuvens lá. Ele está só esperando só que o divino regue as plantas, né, que ele semeou, né? Depois o sol volta, tá? Meus amigos, vejam essa frase. Aliás, é o que deu origem a essa palestra. O Edmilson estava falando, você lembra que você falou? Eu falei para você que o contexto inteiro eu vou mostrar para você. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Todo mundo sabe de quem é essa frase, né? Mas ele não falou só isso. É o lado filosófico desse grande trabalhador do Cristo. Ele disse também isso aqui, ó. Se tiver que amar, ame hoje. Preste bem atenção nesse hoje, mas muita atenção. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, pode começar. Chore hoje. Pois o importante é viver o
hoje. O ontem já foi. E o amanhã talvez não venha. Enquanto encarnados, evidentemente. Ele vem na sua dimensão transmetafísica, digamos assim. Vocês perceberam que eu destaquei 4 vezes uma palavra ali? Ficou alinhadinho assim, não preparei, a coisa acontece sozinha assim. Aí o Jéssica ficou medindo lá, não, aconteceu, olha que legal. Hoje, gente, é o dia. Hoje é o dia. Mas tem mais uma do Chico. Aí não queria entregar, mas eu já entreguei. Ontem, passado. Amanhã, futuro. Hoje, agora. Ontem foi. Amanhã será. Hoje, é. Ontem, experiência adquirida. Amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. André Luiz tem uma frase, me perdoe, não vou lembrar no seu contexto original. Ele chama de irmãos em perigo. Ele diz que irmãos em perigo é aquele que passa um ano planejando coisas e leva 10 anos e não executa praticamente nada. Mais ou menos assim. Ele está falando que nós temos o hábito de ficar pensando muito lá e planejando e não executamos. Tudo bem, não tem nada errado em planejar, claro, tem que planejar. Mas o mais importante que planejar é executar. Vocês estão aqui porque planejaram estar aqui. Eu estou aqui porque planejei. Aliás, nós estamos na Terra porque planejamos. Porque a exceção disso são aqueles espíritos que vêm de forma compulsória, que não têm condições espirituais para definir seu destino, aí vem as potências superiores, não, você não, e nos coloca aqui. Mas são casos mais raros. A esmagadora maioria de nós planejamos sim vir para cá. Fizemos um acordo com nossos guias espirituais e eles assinaram a apadrinhar a nossa vida para cá. Tudo planejado. Deus é ordem pura, absoluta ordem. É uma ordem sim, sabe, é a perfeição. Em todos os seus caracteres. Essa perfeição é essa organização, essa ordem divina. É do Chico, sim. Para vocês verem que o Chico não era, né? Na verdade, todos nós imaginamos que conhecemos o Chico, né? Sabemos o tamanho dele, é verdade que nós não sabemos, gente. Eu vi de alguém a semana passada que vai chegar o dia em que nós, aos poucos, começaremos a imaginar a grandeza desse Espírito. Só para vocês terem ideia do que estou falando, depois da desencarnação do Chico, acho que 2002, né, no ano da Copa do Mundo, uma coisa assim, Joana de Ângeles, tinha que ser ela, revelou, pela mediunidade do Divaldo Pereira Franco, como que o Chico Xavier foi recebido na espiritualidade. Não sei se alguém já viu essa mensagem. Ela está na internet e chama-se O Retorno do Apóstolo. Leiam lá. Por ali vocês passam a ter uma pálida ideia da grandeza de Chico Xavier. Ele se ocultou o quanto pôde aqui na Terra. Era um espírito diferenciado. Como eu disse, a gente vai levar um tempo para descobrir a grandeza desse homem. Na questão 909 de O Livro dos Espíritos, que quando a gente fala em mudança planetária, transformação, tudo bem, eu sempre digo, eu já repeti aqui várias vezes, nós estamos aqui para fazer diferente, para mudar, para crescer. Mas o que faz o mundo crescer? São as plantas, as pedras, os rios? Não. O que faz o mundo crescer na hierarquia dos mundos é a transformação do habitante do mundo. Eu sempre digo que o que faz o mundo ser classificado como mundo primitivo, de expiação e provas, regeneração, feliz, celeste, divino, seja o que for, também sua constituição sim, que a constituição física dele muda também, mas é essencialmente o nível de evolução dos habitantes desse mundo. A Terra não se transformará no mundo de regeneração enquanto nós tivermos o que nós temos hoje. É guerra aqui, guerra, falando nisso, tem um tratado de paz para amanhã, você sabe, né? É dia 20 amanhã? É amanhã. Graças a Deus. Porque nós temos um grupo de orações às terças-feiras, às 18 horas. Chama-se, é um grupo de orações pela paz. Um grupo já muito antigo, começou lá na pandemia. Acho que antes da pandemia, não, foi na pandemia que começou. Um pouco antes, me recordo agora. E nós sempre pedimos isso no grupo. E agora a gente tem a possibilidade de ver acontecer, a paz no mundo. Não essa paz de nação, que a gente quando fala em paz, pensa naquela famosa rede que vai para lá e para cá, né? E paz, eu estou em paz, eu estou na rede aqui, o céu azul tá.
Vocês vão ver no final dessa palestra por que eu estou falando isso. Paz não é isso, gente. Paz é justamente o contrário, é a agitação, é o comércio, é a indústria, é o fomento, é o crescimento, é tudo. Mas sem que um extrapole ou invada o limite e o direito do outro. Isso é paz. É um erro pensar que paz é ficar naquela... Aquela é ociosidade, não é paz. Ela é ócio. Então a gente precisa desse mundo, sim, trabalhando, progredindo, mas preferentemente agora no campo moral. Uma vez que conseguimos já fazer foguete da marcha ré, não é? As mídias sociais avançadíssimas, a IA, inteligência artificial, fazendo coisas assim que se você não prestar bem atenção você é iludido, de tão perfeito que é. Ou seja, evoluímos muito no campo da tecnologia, está aqui a apresentação, não sei o que, slide e tal, transmissão online. Mas e o moral, onde é que fica? A gente evoluiu muito nesse campo, tem que evoluir no outro. Então, Kardec pergunta, nesse campo entre as más inclinações, nós poderíamos, temos sempre aqui, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, graves esforços, vencer as suas más inclinações. Quem que não tem más inclinações? Eu não vou nem pedir para levantar a mão aqui, porque eu tenho uma penca delas. E por que a gente não vence? A resposta está aqui, se nós poderíamos. Sim, poderíamos. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Vontade. E lamenta, quão poucos dentre vós fazem esforços. Muitas vezes, os psicólogos vão concordar comigo, nós nos deitamos naquela zona, naquela região de conforto, a gente chama de zona de conforto, uma coisa assim, né? Porque a gente está saciado, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu consigo ir, então está tudo certo, não precisa fazer esforço nenhum. Fica naquela redoma, não evolui. Mas o que a mamãe natureza faz de vez em quando? Dá um impulsozinho para a gente evoluir. Lembra da pandemia? A pandemia foi um desses aguilhões da dor que Paulo já falava nos seus escritos e que Lázaro, se não me engano, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós que somos os guias da humanidade, é tão bonita a fala dele, vos incitaremos ou convidaremos com o esforço reiterado do látigo da espora. Oh meu Deus! Você tem certeza que está no Evangelho isso, João? Está no Evangelho. Eles dizem que eles são os guias da humanidade e que vão sim nos obrigar a crescer. Ou vai, ou vai. Porque é o progresso, tem que ser assim. E é bonito, gente, quando você progride, você deixa o homem velho, né? E assume uma nova postura, vence. Só que tem um detalhe, você fez isso? Não, a gente faz isso em doses homeopáticas. Porque é um erro pensar, eu vou de repente me tornar espírita, conhecer os princípios, e amanhã eu sou um homem perfeito, iluminado. Não funciona assim. Nós levamos 2, 3, 5, 10 mil anos arrumando confusão, e não é em 2, 3, 10 minutos que vamos resolver. Só que tem um detalhe, o convite do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem de bem, acho que está aqui, depois eu repito para vocês, diz lá com todas as letras, reconhece-se o verdadeiro Espírito, já ouviram isso já, né? Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas inclinações más. Então não está lá, reconhece o verdadeiro Espírito, porque ontem ele era um ser completamente iludido pelas coisas, e hoje é um ser iluminado. Não está escrito isso lá não. Porque nós sabemos que quem mais precisa de médico, desculpa a expressão, são os enfermos. E se nós temos centro, você sabia que o centro espírita tem 5 atributos do centro espírita? Vamos ver se eu lembro todos eles. É um lar, aqui tem pai, mãe, filho, esposa, que eu sei. É uma escola, as crianças estão lá, nós estamos aqui, não é assim? É um templo, nós começamos com oração, não começamos? É uma oficina, porque aqui nós praticamos o que vamos levar para fora, na vida em sociedade. E é um hospital de almas. Onde sim, a gente vem, as equipes espirituais, vai ter o passe depois, sim, mas sabe onde é que começou o passe que vão receber depois lá? Exatamente aqui. Vocês não estão vendo, de repente até o médium ele está vendo, mas a espiritualidade começa trabalhando em vocês, em nós, em mim, especialmente aqui, cuidando do que eu estou falando aqui, né, às vezes, né? Percebe, gente? É um grande hospital. E esses esforços, eu costumo dizer assim, um erro terrível
eu vou me ajoelhar, ficar pedindo oração, que eles vão atender meus rogos. Não funciona assim. Jesus disse: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Qual é a chave dessa sentença? Os verbos. Pedir denota ação, movimento. Eu quero, mas eu tenho que procurar, correr atrás. Se não for assim, a gente não consegue, né? O menor esforço não funciona. Questão 943. Essa aqui, eu não vou nem comentar, porque algumas pessoas já disseram que os espíritos foram radicais demais quando deram essa resposta. Eu penso que não. E se foram também, cabe a nós fazer uma interpretação onde cabe isso, onde não cabe isso. Mas a resposta deles realmente é bastante incisiva. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos, levando muitas vezes até o suicídio ou a depressão. De onde que vem esse desgosto da vida? Resposta dos Espíritos, não é do João Edson. Olha o que eles disseram. Efeito da ociosidade. Primeiro, da falta de fé e da saciedade. Ociosidade, minha máquina parada e enferrujando. A falta de fé, eu não vejo perspectiva no meu futuro. E está tudo bem, eu estou na minha zona de conforto. O que pode acontecer? A pessoa entrar no estado depressivo. Já ouviram falar em laborterapia? Pois é. É o tratamento pelo trabalho, pela ação, pela atividade. Porque tudo trabalha. Eu disse, eu comecei a palestra dizendo para vocês, vocês não são os mesmos que quando entraram, não são os mesmos, não adianta, não são. E não serão nunca os mesmos. Porque é muito, eu acho interessantíssimo demais essa mecânica celeste, é algo assim, sabe? É a sabedoria de Deus em toda a sua forma. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que aparecer, não vou repetir, significando que nós não somos perfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, uma única sentença minha aqui já resume tudo. Se fôssemos perfeitos, nós não estaríamos reencarnados aqui. Só por isso. E no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo tem uma sentença que diz: não se mandam para o hospital senão os doentes. Não se manda para a prisão senão aqueles que cometeram crimes. A Terra é ao mesmo tempo um grande hospital, uma grande penitenciária. Está lá desse livro aqui. Aí você fala assim: mas eu vivo tão bem, João Edson. Pois ótimo, continue assim. Porque você vai viver melhor ainda quando estiver no mundo regenerado, no mundo aperfeiçoado. Porque a ideia é essa mesmo, que se viva bem mesmo. Mas tem uma esmagadora maioria ainda que se sente presa no vício, na transgressão, no crime, na maldade, em tantas imperfeições. São prisões. Esse tipo, não está falando de prisão lá penitenciária, está falando de prisão da alma. Um dia nós todos sairemos dessa prisão. A gente encontra vários relatos desses nos Evangelhos e no Evangelho segundo o Espiritismo também, que é uma prisão. E com relação ao tempo, que é algo que eu tenho assim como, eu fico quase, sabe, eu não sei nem como agradecer quando as pessoas vêm assistir uma palestra. Sabe por quê? Porque vocês estão dando aquilo que tem de mais valioso vocês possuem. Não tem nada mais valioso do que o tempo de vocês, gente. Nada. Ah, tem o dinheiro, João Edson. Negativo. Sem tempo você não consegue ter o dinheiro. Ah, tem a saúde. O tempo é para cuidar da saúde. Tudo você vai encontrar no tempo. O tempo é tão importante que lá os primeiros, a mitologia grega, romana, fala a respeito de um Deus para cuidar do tempo. Sabia disso? Porque é uma coisa tão poderosa que nos controla a tal ponto que eles pensam, deve ter uma divindade cuidando disso. Aí vem o nome de Cronos, e vários nomes que eu não vem ao caso. O fato é que o tempo é algo que nós, quando aprendemos a administrar, meus amigos, os espíritos superiores administram bem o tempo. E o ser supremo é o dono do tempo. Para Deus não existe passado nem futuro. Não se assuste, que é verdade. Para Deus tudo é. Lembra as palavrinhas que começam bem no começo da palestra? Quais são as palavras? Hoje, né? Lembra disso? Para Deus só existe o presente. E para espíritos, quanto mais evoluímos, mais nós... Por isso que os espíritos superiores dominam o tempo.
E por isso que espíritos atrasados perdem tempo. Eles não aprenderam a administrar. Olha o que nós encontramos lá na Gênesis, capítulo 6, item 2. Para corroborar o que eu acabei de dizer para vocês. O tempo é apenas uma medida relativa, lembra de Einstein? Da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim, tudo lhe é presente. Ele não escreveu como espírito, escreveu encarnado. Pedro de Camargo, ficou conhecido como Vinícius, vocês acham obras belíssimas dele. Ele fala disso de maneira assim muito clara, e diz também, que palestra nós passamos no texto dele, onde ele diz inteligentemente que, mas João Neves, como é que se explica então? Eu tinha cabelo ontem, hoje eu não tenho, eu não tinha ruga, hoje... Sabe o que ele diz, que é muito inteligente a fala dele? A transformação da matéria marca o tempo, ou dá características à passagem do tempo, mas na verdade ele é nulo, ele não muda. Tudo que é orgânico, até inorgânico, também passa por esse processo. É uma questão filosófica, tá? Que nem a ciência se atreveu a fazer entrar por esse campo tão, digamos assim, eu diria grandioso, transcendental. Mas é uma verdade, o tempo é nulo. Ele não é estático, parado, mas as coisas acontecem dentro, aspas, se eu posso usar a expressão, dentro dele. Por isso a importância de usar esse tempo. E digo mais, eu tenho falado isso muito no nosso grupo de estudo. O tempo que nós empregamos aqui é uma concessão divina. Esse tempo, enquanto aqui na carne, enfim, nos nossos processos de crescimento e evolução, tudo que fazemos para crescer, é o uso que nós fazemos de uma concessão de Deus. Lembra que eu falei para vocês que planejamos a vinda para cá? Tem espíritos que saem de uma condição tão superior que eles têm que passar por várias décadas, às vezes, séculos às vezes, se adaptando à condição do tempo da Terra para poder se encaixar no nosso relógio, digamos assim. Um reloginho. Porque para eles não tem isso, lá onde eles vieram não existe esse tipo. Tem, mas é diferente, não é como nós. Não pensem que o dia que vocês puderem, um médium estático, ir para o mundo superior, os espíritos lá vão ter um reloginho no pulso que não vai ter. E essa medida de tempo é nossa. Até vai ter uma medida de tempo, mas é diferente da nossa. Totalmente diferente. E confunde a cabeça. Só que para vocês saberem melhor, eu não sei, não me fugiu agora o nome do espírito. Está em A Gênese também. Se não me engano é uranografia geral. O espaço e o tempo. É linda a lição. Mas é daquelas que confundem a cabeça. Quem gosta de filosofar, procure em A Gênese, o espaço e o tempo. Galileu, obrigado. Galileu assinou. Um espírito muito antigo que tem conhecimento para falar dessas coisas. Guardaram bem? O espaço e o tempo. Vocês verem que coisa impressionante. Se séculos e séculos são menos que um segundo, veja a consideração do tempo em outras esferas espirituais superiores, é lá que eles veem isso. Se séculos e séculos são menos que um segundo, relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana. Olha isso aqui, ó, um flash. Quando saímos daqui, por isso que lamentamos a perda de tempo. Poxa, eu podia ter feito aquilo, perdoado aquele lá, realizado aquele ponto, feito aquele curso, eu lamento. Por quê? Porque você percebeu que passa muito rápido. E nós não aproveitamos. Então está aqui, essa lição está lá na Gênesis, tá, gente? E esse moço, Horácio, já ouviram a expressão, eu tenho certeza que vocês já ouviram a expressão Carpe Diem. Já ouviram, né? Carpe Diem é isso aqui, é a dele. Mesmo, está ali, colhe o dia. Eu aproveite o dia. Mesmo enquanto falamos, o tempo, ciumento, está fugindo de nós. Colhe o dia. Confie o mínimo no amanhã. Olha que recomendação. Ou seja, viva o agora, hoje. Como vocês estão vivendo. É legal? Vocês estão na melhor edição de vocês, gente. A melhor fase de vocês é agora, é aqui, agora, nesse instante. Quem trabalha com informática aí? Já viram que os programas, volta e meia, tem a versão 1, não sei o que, versão não sei o que, versão... O que são aquelas versões? Atualizações. Já pensaram se abrisse um computador e a tela ficasse toda verde, aparecesse aquelas letrinhas correndo para lá e se tivesse que colocar um disquete para carregar um sistema? Pelo amor de Deus, o mundo ia parar.
O que aconteceu? Desde lá, eu tinha cabelo naquela época, nos anos 80, você carregava o sistema operacional usando disquete, gente. Esperava quase meia hora para o sistema carregar. Hoje eu dou partido no sistema como esse aqui em 12 segundos. Tudo progride. E tem que progredir. Então está aqui. Viva o hoje. Maravilha. Agostinho de Hipona. Fala nisso, Santo Agostinho, foi feita uma revelação de Valdo Pereira Franco. Ele é o espírito que cuida aqui do movimento espírita no nosso estado do Paraná. Santo Agostinho, vocês sabiam disso? Um espírito elevadíssimo também, que teve as suas tendências, digamos assim. A mãe dele, uma santa, né? Mônica, já ouviu falar Santa Mônica? É a mãe dele. E ele tinha alguns problemas comportamentais, digamos assim. Ele os superou a todos. E escreveu algumas confissões, outras obras, mas em confissões tem um resumo que quero fazer para vocês, compartilhar com vocês, a respeito do tema que nós estamos tratando aqui. Para falar de tempo. Olha que coisa interessante. Mas o que agora parece claro e manifesto, veja quando o espírito cresce, como ele passa a ver coisa diferente. Cresce, que eu digo, que se identifica como tal, porque já era um espírito grande, só faltava te lapidar. Mas o que agora parece claro e manifesto é que nem o futuro e nem o passado existem. Parece um absurdo, mas é verdade. Não existe futuro e passado. E nem se pode dizer com propriedade que há 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. E as pesquisas que você faz nesse campo, todos os espíritos nobres dizem a mesma coisa. Nenhum deles entra em contradição. Repito, gente, mas o que agora parece claro e manifesto é que nem o futuro nem o passado existem, e nem se pode dizer com propriedade que há 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. Mas ele vai explicar para facilitar. Ele diz assim: talvez fosse mais certo dizer-se que há 3 tempos: o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Porque essas 3 espécies de tempos existem no nosso espírito e não as vejo em outra parte. Quando você cresce, que você passa a dominar o tempo, você começa a compreender o que Agostinho está falando. E ele facilita mais ainda. O presente do passado você traz para agora, né? Vive agora. Vem da onde? Da nossa memória, não é assim? Esse é o presente do passado. O presente do presente, que você está entre o que já foi e o que virá, é aquela intuição direta. E o presente do futuro é a esperança. Mais claro do que isso, impossível, né? Por isso, repito, viva o agora. Viva as oportunidades de agora, não perca tempo. Alguns pensadores sobre o tempo. Fernando Pessoa, um poeta português, ele disse: vivo sempre no presente. Olha só, o futuro não o conheço, o passado já não o tenho. Olha que coisa interessante. Um poeta falando aquilo que a gente viu os espíritas falando, ou os grandes números da espiritualidade falando. Mas tem mais. Esse Henri David Thoreau, uma coisa assim, Thoreau, foi para os bosques viver de livre vontade. Poeta, né? Para sugar todo o tutano da vida, para aniquilar tudo que não era vida e para, quando morrer, não descobrir que não vivi. É filosofia. Então pode dar um nó na mente, está tudo certo. Em outras palavras, está dizendo assim: eu tenho que viver o agora. Eu tenho que viver o meu agora. Mas tem mais um. Albert Camus. Esse aqui era argelino. Por isso o nome Camus francês. Quando ele nasceu na Argélia, quando era a dominação francesa. Por isso é considerado, acho que até hoje a Argélia tem dominação francesa. A Argélia é um país da África. A verdadeira generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente. Olha que interessante. Camus. Mais um. Goethe. Nada vale mais do que o dia de hoje. Você não pode reviver o ontem. O amanhã ainda está além do seu alcance. O dia de hoje, gente. Quando a gente dominar isso, as coisas mudam radicalmente.
E tem mais um, Emerson, esse americano. Estamos sempre nos preparando para viver e não vivemos. Por quê? Porque estamos preparando para viver. Esquece de viver. Repito, planejar é uma coisa, ficar naquela expectativa, isso gera um problema até, gente. Whitman, felicidade, conhecimento, não em outro lugar, mas neste lugar. Não noutra hora, mas nesta hora. Se vocês não tiverem um pensamento diferente quando sair daqui, eu vou procurar vocês, vou puxar o livro de vocês agora. Porque depois disso aqui, gente, por favor. Mais claro do que isso, e não é coincidência tantas criaturas falarem a mesma coisa, gente. Não é. E por falar em conhecimento, Luiz Marins, que é um PhD, eu não sei se é um filósofo, um psiquiatra, um analista, uma coisa assim, ele diz algo para corroborar tudo que falamos até agora. Passado. Olha que absurdo, gente. 70% do tempo nós vivemos pensando no passado. Pode ver se não é verdade. O que eu fiz, não sei o que, pá, fica remoendo. É um hábito terrível. Quem já superou isso, ótimo. Não é regra geral, mas num contexto assim mais amplo, sim. 70% do tempo vivendo e pensando no passado. 70%. 25% nos preocupando com o que vai, o que vai acontecer comigo. E paz, meus senhores, 5% do tempo vivendo o presente. Por isso que as coisas estão como estão. Então falta o quê? Realizar. Falta fazer. Falta aproveitar as oportunidades que surgem, aceitar. Eu comentava aqui com o Edmilson, a gente não usa mais a expressão problema já há muito tempo. Vocês me pegam falando problemas, eu vou tirar essa palavra do meu dicionário, vocabulário. Nós usamos o que agora? Desafios. Desafios, não é problema. Aliás, em reuniões, quem participa de reuniões, a diretoria, empresa e tal, vocês já viram isso? Está lá o diretor da empresa e chega alguém para comentar, trazer uma questão, outra tal. Eu tenho um problema para apresentar um problema e tal. E chama de problema mesmo, e vira um problema. Aí o diretor muito pacientemente diz assim, pois é, meu, o problema também estou cheio. Você trouxe junto uma solução? Eu já vi isso acontecer lá no quartel. Fiquei quase, desencarnei de pena do oficial. Mas eu vi isso acontecer. O coronel falou, meu amigo, o problema eu também tenho, vários, mas você trouxe alguma solução junto? Participe da reunião sem problema nenhum. Ou sem desafio nenhum, né? Aqui o problema não é um problema no sentido negativo. Mas leve junto pelo menos uma projeção, uma perspectiva, uma ideia, qualquer coisa para resolver, né? Senão a nossa reunião fica difícil. Insanidade, falei de Einstein, é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar por resultados diferentes. Eu quero que as coisas aconteçam, mas eu faço a mesma coisa todo dia, mas não vai acontecer. É impossível. O que Jesus dizia? Não se colhe uvas nos espinheiros. Já ouviram isso? Não? A gente tem que fazer a coisa certa para a coisa, enfim, resultado, né? Quando meu filho passou na faculdade, faz algum tempo já, ele fez tecnologia em jogos digitais. Eles contratam esse relógio está certo, né? Eles contratam essas pessoas para fazerem aqueles cursos motivacionais e tal. Ele vê todo esse bafurido, estou vindo de Santa Catarina, estou fazendo curso com você, estou indo para São Paulo, falando, legal, realmente a pessoa, para ser tão assim contratada, deve ser muito boa. E foi muito boa essa coisa, claro que foi, com certeza foi. Mas teve um ponto que eu discordei do nosso amigo que fez aquela palestra inaugural do curso. Ele mostrou essa figura e disse que nós temos que ser outras pessoas. Concordo com ele. Mas quando ele mostrou essa segunda figura, eu discordei. Porque se você sair desse estágio para cair nesse aqui, o que vai mudar, gente? Nada. Você vai sair de um aquário e cair no outro. Que mudança? Eu fiquei pensando, será que não pensou direito no que... Quer dizer, a pessoa naquele afã de falar, enfim, ele junta as coisas e joga. Não, isso aqui não muda nada. Não muda nada. Pelo contrário, vai ser de uma cadeia que é outra cadeia. Aí eu pensei, aquela história, o problema está aqui. Cadê a solução então? Talvez a solução seja essa aqui, ó. Fazer um novo fim é libertar-se a si mesmo. É buscar novos horizontes, correto? Está errado, né? Porque eu estou falando aqui
de novos horizontes. Ó, tchum. A mesma coisa todo mundo faz, gente. Já ouviram aquela história? Sempre foi feito assim. Já viram isso já? Não? Ai, meu Deus, aquilo dá uma urticária. Porque significa que está acomodado. Você não quer mudar. Tem resistência à mudança. E como nós estamos hoje a 19, né? Cabe ainda essa tirinha, né? O que o ano novo irá nos trazer? 365 oportunidades. Esse que o ano novo traz pra gente. Essa é a proposta de mudar. E para ir para o nosso final, vai dar certinho. Conhece esse homem, não? Esse moço é Jerônimo, foi, né? Jerônimo Mendonça, mineiro, nascido em Ituiutaba no ano de 1939. E desencarnado, se não me engano, em Belo Horizonte no ano de 1989. Esse homem era um amigo de Chico Xavier. E tem também uma sentença dele que é bem interessante. Homem novo é aquele que substitui os hábitos inferiores pelas nobres qualidades do caráter. Aquele que abandona as paixões e os desencantos do ontem pelo amor puro. Adquirindo assim uma nova visão de vida. Nova. Esse homem, aos 17 anos, ele era... Eu não lembro qual é a igreja evangélica. A família dele era evangélicos. E aos 17 anos ele começou a ter um problema de saúde, começou a parar todo o corpo, enfim, travou tudo, enfim. Eu não lembro a doença que ele tinha, mas ele ficou totalmente paralisado. O corpo doía terrivelmente, a cegueira lhe invadiu os olhos, mas restou-lhe o verbo. E com esse verbo os amigos se cotizavam, colocaram ele numa Kombi, e ele viajava o Brasil fazendo palestras assim que de encher os olhos. E é isso que eu trouxe para vocês hoje, para quase encerrar. Tem algumas falas dele que parecem ser meio incongruentes, tal, mas vocês vão entender, né? Ele fala ali em Rezel, Mil Ave Maria e tal. Isso passa, né? Na época, 1930, 40, 50, não sei. O movimento espírita ainda estava um pouco ainda engatinhando aqui no Brasil. Mas não se perde a fala dele, que é belíssima. Vamos ver se tem áudio. Sofreu uma pneumonia. Falando do Chico. Caiu há pouco tempo, fraturou 2 costelas. É reumático, tem labirintite, sofreu 7 cirurgias, já foi tuberculoso. Por que Bezerra de Menezes, Emmanuel e outros beneméritos da espiritualidade nunca rasgou seu corpo, fazendo nele uma cirurgia de milagre? Ele que fala, conversa, dialoga, convive com a mais elevada espiritualidade, estava se arrastando, porque a lei não admite privilégios, nem o Cristo os teve. Jesus não caminhou numa vereda de flores, 3, 4 estações: a manjedoura, o horto, o sinédrio e o Calvário. Jesus não transitou com facilidades. Ele mesmo afirmava: eu não tenho uma pedra onde reclinar a cabeça. Se nós temos uma cama macia, um travesseiro macio, nós possuímos mais do que o Senhor da vida, que não teve. E a morte desonrosa, humilhante, que era dada a criminosos e ladrões, ele passou por tudo isso. Abandonado, traído, injuriado, escarnecido, vilipendiado, ele permaneceu sereno, amando, perdoando e servindo um tanto mais. Então, por nossa vez, não vamos aguardar céu azul, sol brilhante, rede macia, casa branca na colina, brisa fresca e nenhuma contrariedade, porque nós nunca vamos encontrar isto na terra. Vamos caminhar no ultimato das dores, dos açoites, das tempestades, mas temos de caminhar, temos de servir um tanto mais. Lembramos de Chico, quando nós dissemos a ele, e naquela noite a nossa voz era outra, porque o nosso cardiologista havia nos intimidado. Seu coração está por um fio. Para
para vocês terem ideia, nós usamos às vezes 20 Zordis por dia. Remédio para dor, tá? Quando chegamos a Uberaba, o Chico nos perguntou: como vai, meu filho? Eu: bem, Chico. Como vai, meu filho? Mais ou menos, Chico. Ele falou: o que foi com você? Chico, médico, eu estou viajando no meu atestado de óbito. Meu coração estava no fio. Ele sorriu e disse: ah, benditos fios. Existe fio de nylon, fio de aço. Porque o Emmanuel está nos dizendo que o trabalho do bem engrossa o fio. Por isso que às vezes o cidadão já era para partir, mas está com fio grosso ainda. Parece teimosos, mas é o bem. É o trabalho do bem que nos sustenta o fio. Então, para despedir, disse: Chico, muita paz. Ele falou: corta o Z. Muita paz. Mais serviço. Então, que alegria para nós, dentro do ambiente espírita, a bênção desta fé que nos encoraja, esta fé que nos anima, esta fé que nos impele para frente, que nos dá a alegria de viver e o privilégio de servir. Esta fé que nos libertou do medo da morte e mostra que morte é vida. E eu me lembro de uma trova do Cornélio Pires que diz assim: no túmulo de João de Souza, li a seguinte inscrição: no túmulo de João de Souza, aqui finalmente descansa quem nunca fez outra coisa. Então, queridos, vamos trabalhar, vamos aproveitar o restinho da reencarnação. Minha mãe é uma mulher analfabeta de 82 anos, mas de espírito muito inteligente. Ela chegou perto de mim e disse: você vai viajar outra vez? Eu falei: vou. Meu filho, eu não entendo. Eu estou quase acreditando nesta reencarnação que você tanto fala. Eu falei: por quê, mãe? Eu não tenho 9 filhos. Falei: tem. Dos 9, você não é o único paralítico? Falei: sou. Pois é o único que não para em casa. Falei: mãe, mas eu não posso ser paralítico da alma. Paralítico do corpo é uma coisa, mas a mais terrível paralisia é da alma. É a alma que se sente inútil dentro da vida, impossibilitada de sorrir, de cantar, de amar, de falar o nome de Deus, de abençoar a cada coração. Então eu não posso me deter nas limitações do corpo, porque o corpo é uma veste que se desgasta. Mas nós somos cidadãos das estrelas, espíritos imortais. É a maior dádiva do espiritismo. Então, companheiros, o próprio guarda de trânsito reconhece isto. A perua 130 ele parou e falou assim: senhores, para 130 nesse carro. E o guarda disse: olha o rapaz da cama. O guarda ele faz 18 anos que esse moço passa pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então nós viemos felizes a Maringá para trazer esse abraço espírita, esta fraternidade espírita, esta mensagem espírita de mais trabalho, de mais amor, de mais alegria no viver, porque o espírita tem que ter alegria de viver, porque Jair Presente diz: espírita de cara feia da zebra. Então nós temos de mostrar o nosso contentamento dentro da reencarnação e trabalharmos um tanto mais, porque amanhã, meus irmãos, nós achamos que estamos preparados para partir. Mas eu vou contar um fato rápido para vocês. Numa madrugada, os espíritos chegaram para me fazer uma visita. Um me levantou o pé esquerdo e eu fiz uma Ave Maria que nunca tinha rezado no mundo com tanta fé, porque achei que era desencarnação.
Levantou o pé direito, doutor Jesus, eu não trabalhei em nada, me ajuda. As mãos dos espíritos vieram no peito, fizeram a massagem no coração. Doutor, mãe, me perdoa se não fui um bom filho, me ajuda. Aí ele chegou no meu ouvido e falou assim: tranquiliza-te, é uma recalchutagem. Então, gente, a gente tem que trabalhar muito. Porque se 60 anos de Chico foi 6 minutos, como nós estamos? Então vamos trabalhar. Porque, como afirmou o médium de Pedro Leopoldo, meu filho, quem não trabalha dá trabalho. Então vamos trabalhar. E o Evangelho é um convite vivo de oportunidades para que todos nós, espíritas hoje e amanhã, sejamos os trabalhadores conscientes de nossas responsabilidades. Porque tudo passa, menos o tesouro das horas perdidas. Que o Senhor nos abençoe. Conheciam, não? Pois é. Tem centros espíritos, ele chegou a fazer palestra que eles tiveram que quebrar a janela para entrar. Porque estava com câmbio e tudo, sabe? Não tinha como tirar da câmera. Eu trouxe mais para que vocês vejam que muitas vezes nós reclamamos daquilo que não temos direito nenhum de reclamar. A gente às vezes reclama, como se diz no jargão popular, de barriga cheia, né? Temos muito. Recebemos muito. Mas aí é uma questão de consciência de cada um, né? De perceber quanto recebemos e quanto devemos doar, devolver para a natureza. Nós fazemos o trabalho que fazemos em forma de gratidão a Deus. Por um benefício que recebemos lá em 1989, não paramos mais. Foi o nosso estado de Damasco. Eu conto para vocês por que a gente faz o trabalho que nós fazemos. Mas o importante é fazer. É tirar o carro da garagem lá e pôr para circular. O que fica parado enferruja e estraga, né? Todo mundo sabe que é assim que funciona. Então fica essa mensagem aqui. Tudo que vocês ouviram aí é originário de Jesus. E se você quer um projeto de vida infalível, está aí o projeto. Era essa a nossa mensagem para hoje. Está no contrato fazer a prece, né? Então nós faremos a oração agradecendo a Deus, agradecendo a vocês por terem vindo a esse domingo maravilhoso de chuva, porque é uma bênção, já falamos, é a divindade regando as nossas flores. Eu pedi do Senhor para que aqueles que não te compreenderam ainda te compreendam. O pedido de Jesus para que as nações façam paz, os dirigentes das nações, os seus escritórios bem mobiliados, bem guardados, não são fechados para os espíritos que vão em teu nome, Senhor, intuir as assinaturas, os pensamentos, os acordos, as decisões. É isso que te pedimos, Jesus. Abençoa todos nós, em especial esses mais precisam da tua presença, que são justamente os que têm a possibilidade de fomentar a guerra, a desunião, a destruição, para que eles sejam amparados, assistidos e que decidam da melhor forma os destinos do nosso orbe, do nosso planeta. Quanto a nós, Senhor, somos sabedores que a guerra começa em nós, assim como a paz também começa em nós. Pois que sejamos, então, visitados pelo Teu Espírito pacificador, Tu que és, Senhor, o Príncipe da Paz, e que nós, por onde quer que caminhemos, levemos sempre a mensagem consoladora do Espiritismo, do Teu Evangelho, para todos os nossos irmãos que necessitam. Abençoa, Senhor, esse domingo maravilhoso que repetimos, e permanece conosco, amigo querido, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, meus amigos, muita paz. Agradecemos a presença de todos e agradecemos a reflexão do nosso irmão João Edson. E agora teremos o passe. Aqueles que sentirem necessidade, é só guardar nos seus lugares.